que presença boa, que presença maravilhosa do Espírito Santo. Eu te amo, Jesus. Quem ama Jesus aqui? Aleluia. Quero já trazer a palavra de Deus ao seu coração em Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 25. Rocha, dá para dar uma ajeitada no meu retorno aqui, filho? Não sei se é o microfone. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 25. O Senhor me deu esta palavra para ministrar no congresso, mas o Senhor me direcionou uma outra palavra. Quer dizer, o Senhor me deu esta palavra e eu achei que era para ministrar no congresso, mas o Senhor me direcionou a um outro tema ontem, e hoje, então, eu vou entregar esta palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. Amém? Quem achou? Diga amém. Aleluias. Aqui está no telão. Está médio, né? Está muito médio aqui para mim. Vai ajeitando para eles lá em cima. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo o sacerdócio no dia de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, cumbiu-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, na sua tradução diz, ficou com medo, e caiu em temor, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorava no templo.
E saindo ele, não lhe podia falar. Entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias que atentou em mim, para destruir o meu próprio entre os homens. Amém? Queridos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre uma coisa tremenda, e eu quero que você receba esta palavra no seu coração. Deus já está preparando tudo. Não, eu vou melhorar esta frase. Deus já preparou tudo. Preste atenção. Jesus teria que nascer de uma mulher. Todos vocês conhecem que Jesus nasceu de Maria, e que Jesus teria que ser um mestre, um rabino de Israel. E diz a palavra de Deus que naqueles tempos bíblicos, todo homem, para ser enviado, ele tinha que ser ungido, ele tinha que ser separado por um sacerdote. Ficou muito alto para mim aqui, não sei se está alto para eles lá embaixo. Ficou muito alto para mim, não sei se está alto para vocês aí. Então, todos os homens tinham, para começar o seu ministério, ser abençoado por um sacerdote. Quem entende isso, diga amém. Então, o que acontece? Jesus tinha que nascer. Jesus, ele só começou o seu ministério com 30 anos. Por quê? Porque era só com 30 anos que ele poderia exercer o seu ministério. E quando ele chegasse com 30 anos de idade, um sacerdote colocaria as mãos sobre ele, e este então começaria o seu ministério. Agora eu quero que você entenda uma coisa: o templo de Israel, os homens que estavam ali, os sacerdotes que estavam em Israel e os profetas que estavam em Israel, eles não estavam fazendo conforme a vontade de Deus. Eles estavam longe dos preceitos de Deus, longe do direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então, como que Jesus iria nascer, e depois de 30 anos, um daqueles homens que estavam com seus corações corrompidos? Esse problema espiritual dos altares não é só nos dias de hoje, mas é muito antes, até mesmo no tempo de Jesus. Mas quando Jesus veio a esta terra, e quando Jesus estava com 30 anos, os homens que estavam liderando a igreja do Velho Testamento eram homens que estavam longe de Deus. A sua boca tinha palavra, mas os seus corações estavam longe de Deus. Quem entende isso, diga amém. Para que você entenda, Jesus foi expulso do templo. Para que você entenda, tentaram matar Jesus dentro da própria igreja. Para que você entenda, aqueles homens não suportavam as palavras de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava longe dos seus corações. Mas Deus já preparou tudo. Eu vou repetir: Deus já preparou tudo. Mas naqueles dias, naqueles tempos, tinham pessoas, não eram todos, mas tinham pessoas com coração justo, tinha pessoas com coração buscando a Deus, tinha pessoas com sede de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que está vivendo nesses tempos, você não está sozinho. Existem muitos homens e mulheres de Deus
ainda nesta terra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é de Deus. E dentre esses homens de Deus que trabalhavam no sacerdócio, que era da linhagem de Levi, existia um homem que se chamava Zacarias, e ele já era avançado em idade. Isabel, a sua esposa, também era avançado em idade, e diz a palavra de Deus que Isabel era estéril. Isabel não podia ter filhos, e na linhagem sacerdotal, para um pai ou para uma mãe natural já é muito importante, ou é legal você ter um filho, mas naquele tempo era muita pressão em cima das pessoas, e principalmente numa linhagem sacerdotal. E Zacarias era um homem justo, Isabel era uma mulher de Deus, mas eles não conseguiam ter filhos, e eles já estavam velhos, já com a idade avançada. E eu aprendo algo com Zacarias, que mesmo que todas as vezes que ele subisse no altar, mesmo que todas as vezes ele estivesse trabalhando no altar, por mais que o Senhor não tivesse escutado a sua oração de dar um filho, ele nunca desistiu do seu chamado e da presença de Deus. Existem muitas pessoas que vêm na igreja uma semana, na outra semana já quer que aconteça um milagre na sua vida. Existem pessoas que caminham até Jesus pelo pão, outros pela cura, outros porque amam a Jesus. Aquele que caminha, aquele que vem a Jesus por causa do pão, uma hora ele para. Aquele que vem por causa de uma cura, pode receber a cura e ir embora. Mas aquele que caminha com Jesus porque ama, pode faltar a cura, pode ter algumas dificuldades físicas ou financeiras, mas porque ama Jesus, não deixa e não larga a Jesus Cristo. Aleluia. E eu vejo Zacarias, um homem de Deus, no altar, e nessa fase da sua vida nem pedia mais. Mas num desses dias, Zacarias, que era sacerdote, diga assim, sacerdote, mais alto, sacerdote, estava no templo. E era tão interessante, queridos, que naqueles dias, nos tempos bíblicos, as mulheres estariam olhando o culto por lado de fora, os homens estariam nos pátios, e depois, no lugar santo, tinha uma cortina, do teto até o chão, e somente um sacerdote poderia entrar no santíssimo lugar, aonde tinha o incenso, a mesa do pão, aonde estava a arca da aliança, enfim. As pessoas não comuns nunca poderiam entrar, ninguém podia entrar, não tinha selfie, não tinha filme, não tinha foto, não tinha nada. Eles imaginavam, podiam até desenhar, eles imaginavam como era lá dentro, por desenhos, mas eles nunca poderiam entrar no Santo dos Santos. Quem está entendendo, diga amém. Mas um dia, Zacarias, na ordem do seu serviço, foi designado que ele entraria no santo lugar. No santo lugar, sempre há algo de Deus para a sua vida, para mudar a sua história. E quando ele entra nesse santo lugar, ele vê um anjo, e não era qualquer anjo, era o anjo Gabriel. E o anjo está ali, diz a palavra de Deus, que Zacarias ficou com medo.
do seu corpo, a sua estrutura, os seus ossos estremeceram, porque quando você entra no Santo dos Santos, aleluia, quando você entra no santo lugar, o seu corpo começa a tremer, os seus ossos começam a tremer, e quando você vê a glória de Deus, o seu corpo físico não aguenta. E diz a palavra de Deus então que Zacarias ficou com medo, e o anjo do Senhor disse para ele: não tenha medo. Deus está brotando no meu coração uma palavra que talvez eu ministre este ano ainda: entrar com ousadia no Santo dos Santos. Mas desde já eu quero deixar isso no seu coração: não tenha medo de entrar no Santo dos Santos. E quando o anjo aparece e fala: não tenha medo, diz a palavra que o anjo começa a trazer a revelação: ei, o Senhor ouviu a tua oração, e você terá um filho. Eu vou repetir: Deus ouviu a sua oração, e você, Zacarias, terá um filho. Ponto número 2, Zacarias disse: como eu posso ter filho se eu estou velho? Como que Deus pergunta? Como que as pessoas fazem oração e depois se esquece daquilo que orou? Porque como diz em Provérbios capítulo 12, que quando a bênção demora para chegar, quando a resposta demora para vir, o coração fica triste. Então Zacarias um dia fez uma oração diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero um filho. Quantas vezes ele entrou no altar dizendo: Senhor, eu quero um filho. Quantas vezes ele disse para Deus: Deus, eu quero um filho. Mas o tempo passou, os dias se passaram, os anos se passaram, o seu corpo mudou, o corpo da sua mulher também mudou. Passa céus, passa a terra, muda o corpo, cabelo fica branco ou cai, mas quando Deus quer, quando Deus quer, Ele faz. Você pode esquecer a sua oração, mas Deus não se esquece. Eu vou repetir: você pode se esquecer da sua oração, mas Deus não se esquece daquilo que você orou. Aleluia. Apóstolo, eu estou orando para o meu marido, o tempo está passando, o tempo está caminhando e nada está acontecendo. Querido, não é o seu tempo, mas é no tempo de Deus. Apóstolo, eu estou orando para o meu filho, eu estou orando pela minha filha, parece que as coisas estão piorando. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Quando você não acredita, quando você não acredita mais naquilo que você pediu para Deus, a sua oração continua de pé, aquilo que você clamou continua de pé, e no tempo dele, na vontade dele, aquilo que você pediu vai acontecer. Pergunte para mim assim: por que demorou, apóstolo? Pergunte: por que demorou, apóstolo? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E agora eu quero que você pegue a revelação. Quem vai pegar? Para colocar a mão em Jesus e para liberar o sacerdócio de Jesus, tinha que ser um sacerdócio santo. Quando João Batista é gerado no ventre de Isabel, nos tempos bíblicos, entenda,
o sacerdote só podia ser sacerdote se fosse filho de sacerdote. E teria, para ser filho de sacerdote, só poderia ser sacerdote se fosse o filho mais velho. Então, se fosse nos tempos bíblicos, somente o meu filho poderia ser pastor. Para você entender, qual filho meu que seria pastor? A Natasha é sacerdota, não tinha filho. Qual que era filho meu que tinha que ser sacerdote? O Daniel. Quem está aqui? O seu milagre, Deus está planejando. Desculpa, o seu milagre já está planejado por Deus. Mas o seu milagre vai corresponder com a vontade e a necessidade do reino de Deus para esta terra. Aleluia! Imagine Anás e Caifás colocando a mão na cabeça de Jesus. Imagina isso, pastor. Não tinha como. Então Deus começou a gerar um milagre na vida de Zacarias, para que o reino dele fosse concluído e fosse feito no planeta Terra. Um milagre já está escrito por Deus, para que através da sua vida, o sobrenatural aconteça no planeta Terra. E o que acontece? Jesus precisava de um sacerdote para começar o seu ministério. E Jesus escolhe uma estéril e um sacerdote que não podia ter filho, para dar filho, para mostrar o seu poder no planeta Terra. E agora eu quero que você entenda como isso aconteceu. Você acabou de ler comigo em Lucas capítulo 1. Primeiro, Zacarias, todo mundo conhecia a história dele. Todo mundo sabia das suas dificuldades. Todo mundo sabia que ele era um homem bom, mas todo mundo sabia que ele não podia ter filho. E o que acontece? Quando o sacerdote entrava aqui, e as cortinas todas fechadas, e ele saía para fora, para orar e abençoar o povo, por causa do sacrifício, então a multidão ficava esperando para o lado de fora. E quando Zacarias entra, diz a palavra de Deus que ele entra e a multidão esperava do lado de fora. E porque ele duvidou, o anjo Gabriel falou assim: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o seu filho nascer. O que eu aprendo com isso? É melhor você ficar calado do que abrir a sua boca, para que você não seja um incrédulo, mas para que você seja um crente. Você não acredita? Então fecha a boca, porque você verá o milagre de Deus acontecendo na sua vida. O anjo falou assim: porque você duvidou, vai ficar mudo. Então imaginem, ele demorou demais, e aquele homem que falou a vida toda, aquele homem que se comunicou a vida toda, agora este homem fica mudo. Todo mundo sabia da esterilidade da sua mulher, todo mundo sabia da sua idade, todo mundo ficou lá fora esperando o sacerdote Zacarias. E o anjo falou assim: você vai ter um filho, mas porque você duvidou, vai ficar mudo. Agora eu quero que você imagine, você vem para a igreja, aí você vê eu entrando no altar. Imagine que não tem tem uma cortina aqui, você me vê falando, conversando normalmente, e aí é 1 hora, 2 horas, a gente não sabe, mas diz que demorou muito. Diga assim: muito. Por que demorou muito? Talvez ele ficou desmaiado, talvez ele ficou caído, ele não conseguia se recompor, porque quando a glória de Deus vem sobre a sua vida, você perde a noção do tempo. Eu quero dizer algo para você: quando você vem na igreja e fica olhando para o relógio,
é porque você está na bisteca, você está na carne. Mas quando você vem para a igreja e você não está nem aí com o tempo, é porque você está no Espírito, aleluia. E diz a palavra de Deus que ele demorou muito, diga assim, muito. Todo mundo, e agora? Que hora que esse homem vem? Que hora que esse homem vem? Que hora... Lotada a igreja, lá de fora. Daqui a pouco, aparece ele. Porque quando você fica cheio da glória de Deus, fica todo chapado, sim ou não? Aparece ele. E todo mundo, o que aconteceu? Sacerdote Zacarias, o que aconteceu? Zacarias, fala comigo. Quem consegue imaginar isso? Ele falando assim, ó, um anjo. O que o povo achou, gente? O que vocês achariam? Me ajuda. Tá louco? O que aconteceu? Ele queria dizer, veio um anjo, o Gabriel estava comigo, eu vou ter um filho, Isabel vai ficar grávida, aleluia. Ele queria falar, mas não... Toda Israel, todo mundo ficou sabendo que o sacerdote Zacarias entrou e ficou mudo. Foi um reboliço, foi uma loucura que aconteceu naquele dia. Eu quero dizer algo para vocês. Levante a mão que eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu quero liberar sobre a sua vida em nome de Jesus o que Deus está fazendo, a história dele na sua vida, a história dele na sua história, o que Deus está fazendo, todo mundo vai saber, todo mundo vai saber, sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado através de vocês, aleluia! Diz a palavra que ele foi para casa, deitou com a sua esposa e teve um filho. E o anjo Gabriel falou assim, olha, no ventre ele será cheio do Espírito Santo. Deus está caprichando no seu milagre. Eu vou repetir, Deus está caprichando no seu milagre. No ventre ele vai ser cheio do Espírito Santo. Quando Maria foi até Isabel, Jesus no ventre de Maria, João Batista no ventre de Isabel, diz a palavra de Deus, que a barriga das duas chacoalharam, o poder do Espírito Santo já estava no ventre daquela mulher. O milagre que Deus está gerando sobre você através do Espírito Santo. O Espírito Santo está gerando milagres nesta noite, o Espírito Santo está gerando coisas novas nesta noite. Quem nasceu primeiro? Jesus ou João Batista? Quem? João Batista. Por quê? Preparar o caminho para o Jesus. Quem tinha que fazer aniversário antes? João Batista, porque João Batista seria sacerdote, seria o profeta que iria liberar, aleluia, sobre a vida de Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Deus está preparando coisas lindas para as nossas vidas. Tem pessoas que acham que João Batista se tornou um grande homem de Deus porque ficava no deserto,
tomando mel e comendo gafanhoto, e vestia roupa de animal. João Batista foi um grande homem de Deus, porque Deus tinha uma história com seu pai Zacarias. Quem está aqui? Deus vai levantar coisas grandes. Talvez não seja o seu nome, que todo mundo vai saber, mas talvez seja através de você, que Deus vai fazer grandes coisas. E diz a palavra de Deus então que um sacerdote podia liberar um outro sacerdote. Então João Batista era o sacerdote que Deus escolheu para liberar sobre o ministério de Jesus. Eu quero que você entenda isso, que hoje em dia você encontra muitos homens dizendo, viu, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homens, eu não preciso que ninguém ponha a mão sobre a minha cabeça, eu vou no monte, eu fico no monte, eu oro e lá, e Deus, não. Se Jesus precisou, se Deus arquitetou todo esse plano, para que o ministério de Jesus começasse, imagine o meu ministério e o seu ministério. Eu quero dizer mais uma coisa para você, pai biológico, mãe biológica a gente não escolhe, mas pai espiritual, mãe espiritual você pode escolher sim. Sabe por quê? Porque Jesus não foi lá no templo, lá de Jerusalém, para a mão daqueles iníquos colocarem sobre a cabeça de Jesus, não. Jesus sabe aonde ele foi procurar um sacerdote? Ele foi procurar João Batista, porque Deus falou assim, filho, é o João Batista que eu preparei para você, para colocar a mão sobre a sua cabeça, porque depois você será maior do que ele, mas você tem um começo, e todo começo, alguém tem que dar um start na sua vida. Quem entende isso, diga amém. Você ouve muitos, quem é seu pastor? Eu não tenho, eu não preciso. Da onde você veio? Eu não vim de lugar, eu fui em várias igrejas. Eu estou falando de pastores. A igreja 1, não, me maltrataram. A igreja 2, não, me fizeram isso. A igreja 3, e tem gente que se submete a pessoas como essas. Para ser um ministro, para ser um sacerdote, tem que ter uma história, e todo mundo tem que saber dessa história. Segundo ponto, por que João Batista estava pregando e tinha uma multidão ouvir a João Batista? Por quê? Porque ele tinha uma, diga assim, história. Quem que era a história dele? O seu pai. Sabe por quê? Todo mundo falava, ali vai João Batista. O seu pai era estéril, mas um dia ele entrou no templo, um dia ele ficou mudo, o Senhor prometeu, o anjo apareceu para ele, a glória de Deus apareceu para ele, e depois disso ele teve um filho. Querido, em nome de Jesus, eu estou liberando esta palavra para vocês. Você vai ter história, você vai ter fundamento, você vai ter um crescimento fundamentado. Deus está preparando a sua história, Deus está escrevendo ponto a ponto, vírgula a vírgula da sua história. Você não vai cair de paraquedas, você não é um acaso, você não é qualquer um. Deus tem uma história específica para vocês. Aleluia! E quando João estava pregando, uma multidão, diga assim, multidão, vinha para ver. Por quê? Todo mundo queria saber, aquele cara, aquele homem, aquele sacerdote que agora é profeta. Pelo amor de Deus, depois vocês viajem nesta ministração. João Batista era sacerdote e profeta. Diga assim, sacerdote e profeta. Naqueles tempos não era assim, ou era sacerdote ou era profeta, mas quando Deus faz o milagre, a porção é dobrada. Receba a porção dobrada nesta noite. Receba a porção dobrada nesta noite. Receba a porção dobrada nesta noite.
O Senhor não deu para Zacarias só um sacerdote, o Senhor deu para Zacarias um sacerdote e um profeta. Deus vai derramar bênção dupla nesta noite. Diga para o seu irmão: bênção dobrada. Grita com ele, diga: bênção dobrada. E quando estava naquela multidão, João Batista estava pregando: eu batizo com água, mas haverá um que vai batizar com fogo. Diga bem alto: fogo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26 ao 31, vamos ler. Aleluia. João estava lá pregando sobre arrependimento. E daqui a pouco, ele olha para a multidão, ele vê algo diferente. Vamos lá, pessoal. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus está caprichando no seu milagre. E respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. E este é aquele que vem após mim, antes de mim, o qual não sou digno de desatar a correia da sua parga, da sua sandália. E estas coisas aconteceram em Betânia, de outro lado do Jordão, aonde João estava batizando. Aleluia. E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos repetir: eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez: eis o Cordeiro de Deus. Próximo: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele estava dizendo: ele é eterno. No físico eu vim primeiro, mas na eternidade ele é primeiro do que eu. Na carne eu nasci primeiro, mas no espírito ele é primeiro do que eu. Aleluia. Oh meu Deus, o seu milagre está preparado desde a eternidade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Zacarias pedia algo para Deus e já estava preparado para Zacarias na eternidade. Ai meu Deus, eu vou ficar louco. 31. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Segura. Toda Israel sabe, porque Deus me levantou batizando com água. Próximo. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu com uma pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas me mandou a batizar com água, e disse: sobre aquele que vier descer o Espírito sobre ele, repousar, este é o que batizará com o Espírito Santo. Preste bem atenção. O sacerdote, diga assim: sacerdote. Quando você comparecia diante do sacerdote, quando você vinha para o altar, você tinha que trazer um cordeiro. Por quê? Remissão de pecados. Sim ou não? Sim ou não? Sem derramamento de sangue não há
remissão de pecados. Então toda vez que você vinha para o templo, você trazia um cordeiro ou um animal para derramar sangue. E toda vez que você vinha para o templo, você tinha que trazer um cordeiro. E o sacerdote, diga assim, o sacerdote matava o cordeiro, junto com os auxiliares. Mas o sacerdote entregava o sacrifício, fazia a oração de sacrifício. Quem está aqui? João Batista olhou no meio da multidão e ele disse: eu estou vendo um cordeiro. Não entenderam? Eu estou vendo um cordeiro. Sacerdote, quando olhava para cordeiro, já sabia: sacrifício. Eu vou repetir: sacerdote, quando olhava para cordeiro, sabia: sacrifício. O sacerdote profeta está olhando assim, no meio da multidão. Eu estou vendo um cordeiro. Mas esse cordeiro não é do José, esse cordeiro não é da Maria, esse cordeiro não é do Daniel, não é do Abner, do senhor Mário, não. Eu estou vendo um cordeiro, e esse cordeiro é o Cordeiro de Deus. Eis que vejo o Cordeiro de Deus. Eis que vejo o Cordeiro de Deus. Mas esse cordeiro não vai tirar o pecado de uma família. Esse cordeiro não vai tirar o pecado de uma pessoa. Eis que eu vejo um cordeiro, e esse cordeiro é de Deus, e esse cordeiro tira o pecado do mundo inteiro. Aleluia! E quando João vê, Jesus disse: você viu um cordeiro, João? Vi. Então batiza. Mas eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. João me batiza. Sabe por quê? Pergunte para mim: por que, apóstolo? Porque agora no Novo Testamento, o Cordeiro morreu na cruz, e você recebe, você confessa o nome dele, de Jesus Cristo, como Filho de Deus. E um símbolo que você morreu, não é você levando um animal, mas é você reconhecendo que Jesus morreu por você. E um símbolo sagrado é o batismo. Então, quando João batizou a Jesus, estava simbolizando o Cordeiro de Deus ia morrer pelo pecado da humanidade, mas o Cordeiro de Deus também ia ressuscitar. Por isso o apóstolo Paulo diz que quando você se batiza, você morre, mas quando você quando você é mergulhado, você morre, mas quando você sai das águas, você morre com Cristo, mas também você vive com Cristo. Em nome de Jesus, entenda esta palavra: o seu milagre já está preparado. Deus preparou um milagre para você desde a eternidade. Sabe para quê? Não para o seu ego, não para o seu bel prazer, mas que a manifestação da glória dele venha sobre a terra, e todos vejam que Jesus é na sua vida, Jesus é na sua história. Aleluia! Eu vou parar que eu estou viajando demais. Quem quer que eu pare, diga amém. Tem um que quer, aleluia.
Eu vou parar. A revelação está. Preste atenção. Uma oração. Uma oração que foi esquecida. Uma oração que foi esquecida. Mas uma oração que foi esquecida pelos homens, mas não esquecida por Deus. Uma oração que foi esquecida pelo homem, mas uma oração que não foi esquecida por Deus. O tempo passou e o coração do homem ficou triste e não acreditava mais. Mas quando você tem uma oração com um propósito para o reino de Deus, esta oração chega até os céus, e esta oração é respondida por Deus, não de uma forma que você quer, não da maneira que você quer, não do tempo que você deseja. Algumas das vezes bate, mas o importante é você saber, em nome de Jesus, que aquilo que você pede diante do altar, com propósito diante de Deus, Ele vai escutar. E sabe o que é? O seu milagre vai ser benefício não somente para você. O seu milagre não será benefício somente para você, mas o seu milagre será benefício para muitas pessoas. Se você fizer a oração certa, no propósito certo, e esperar o tempo certo de Deus, você não andará frustrado, mas você vai andar de glória em glória, de fé em fé. Eu libero esta palavra no teu espírito, na sua alma, que você nunca se esqueça que o Senhor teu Deus te ouve, e no tempo certo, aquilo que você pediu vai acontecer. Se você recebe, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé.